Muito bem, sejam todos bem-vindos novamente. Meu nome é Danilo Freitas, quero conversar com vocês a respeito do informativo de jurisprudência número 795 do STJ, que saiu agora dia 21 de novembro de 2023. Vamos começar logo com o primeiro julgado. Os honorários advocatícios sucumbenciais. Artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Provimento parcial total do recurso, ainda que mínima alteração no resultado do julgamento, majoração da verba honorária em grau recursal, impossibilidade. Esse é o tema 1059. Tá? Então, o que diz o artigo 85, parágrafo 11 do CPC? Ele trata daquela majoração dos honorários advocatícios no grau recursal, tá? O artigo 85 diz o seguinte: a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor. O parágrafo 11. O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando conforme o caso disposto nos parágrafos 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º para a fase de conhecimento. Então vamos imaginar a seguinte situação, né? Uma sentença analisou dois pedidos, tá? Então ela tem dois capítulos, o dano material e o dano moral. E aí no dano moral foi determinada uma certa condenação, vamos supor R$100 mil. E o dano material, a reparação do bem que foi destruído lá, vamos imaginar 50 mil. Ok, aí o réu que perdeu a demanda, né? Ele recorreu. E com relação ao dano material, não houve modificação. Mas com relação ao dano moral, abaixou de 100 mil para 80 mil, graças ao recurso que ele fez. Tá? Então a questão é a seguinte: vai majorar a condenação em danos em honorários ou não? Tá? A questão é essa. E aí o STJ responde da seguinte forma: não vai majorar, porque o artigo 85, parágrafo 11, é uma espécie de punição para aquele que fica tentando aquele que fica tentando interpor o seu recurso de uma maneira leviana, de uma maneira que não tenha muito fundamento, né? Ou seja, somente na hipótese de total improcedência desculpe, não é improcedência, né? Somente no caso do recurso não ser recebido ou dele ser improvido, tá? Ou seja, todas as vezes que o recurso é integralmente negado, tá? No caso concreto que a gente falou agora, ele conseguiu uma certa redução no dano moral. E por ele ter conseguido essa certa redução, aquele recurso não foi totalmente prejudicado. Sendo assim, não é o caso de majoração dos honorários de advogado. Tá certo? Se ele tivesse perdido totalmente, mantém a condenação em 100 mil por dano moral e mantém a condenação em 50 mil por dano material. Aí sim caberia a majoração dos honorários de advogado, tá? Beleza, vamos para o próximo. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. Então vamos imaginar a seguinte situação para entender esse julgado. Uma pessoa ajuizou uma ação de execução por um título executivo extrajudicial, tentou citar a pessoa, não conseguiu. O tempo foi passando, o processo não andou e aconteceu a prescrição intercorrente. Tá? Algum tempo depois, transitou em julgado, né? Transitou em julgado pela prescrição. Algum tempo depois, o executado entra em juízo e diz o seguinte: eu quero cobrar os honorários advocatícios por ter sido a ação julgada improcedente contra mim. A ação de execução foi improcedente. Então eu tenho direito aos honorários.
E aí o STJ entendeu, não, olha, não. Por quê? Foi a falta de pagamento do executado que deu causa à ação de execução. Tá? Então, a ocorrência de prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade. Tá? Senão, você ia beneficiar duas vezes pela mesma situação, o executado. Além de ele não pagar, ele ainda vai ter que pagar, ele ainda vai ter que receber honorários. Tá? Isso seria uma situação absurda e o STJ entendeu muito bem isso, tá? Vamos pro próximo. O recurso que insiste em não atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida seguidamente é manifestamente inadmissível. Dupla aplicação do artigo 932, inciso 3 do CPC de 2015, devendo ser penalizado com a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, previsto no artigo 1021, parágrafo 4º do CPC. O recurso ele tem que ter a impugnação específica, tá? E aqui nesse caso concreto, a pessoa ficou tentando várias vezes o mesmo recurso sem apontar nenhum argumento decente, tá? Então, o que o STJ fez? Aplicou a súmula 182, atualizada no Código de Processo Civil de 2015, tá? É inviável o agravo do artigo 545 do CPC, de 73 ainda, tá? Que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada e impôs ao recorrente aquela multa de 1% do, da, da, do recurso indevido, né? Aquela multinha dos embargos. Próximo. O artigo 186 do Decreto 10.854 de 2001, ao restringir a dedução do PAT a valores pagos a títulos de alimentação para os trabalhadores que recebam até 5 salários mínimos, limitada a dedução do valor de no máximo um salário mínimo, incorreu em ilegalidade. O decreto 10.854 de 2021 modificou o regulamento do imposto de renda, né? O RIR. O RIR, né? Quem é que tá rindo agora, né? O decreto é o RIR, Regulamento do Imposto de Renda. E aí, ele modificou a dedução que se fazia, a dedução do imposto de renda, a dedução que se fazia ao pagamento do PAT, né? Do Plano de Auxílio ao Trabalhador. Limitou, ou seja, não vem muito ao caso a saber o que era essa dedução, tá? O que importa aqui é o seguinte: existia no decreto e na lei do PAT, né, uma previsão de dedução. Veio um decreto e restringiu as hipóteses de dedução, tá? Ou seja, majorou um tributo, tá? Majorou um tributo sem lei específica. Então o que o STJ decidiu? Que esse decreto é ilegal. Beleza? O que importa aqui é, se você estiver estudando, né, para o juiz federal, para os concursos da PFN, dá uma aprofundada no PAT, tá? Mas no geral é isso, é o princípio da legalidade tributária aplicada aqui através de um decreto. Simples. A cobrança de direitos autorais pela execução de obras musicais protegidas em eventos públicos não está condicionada ao objetivo ou obtenção de lucro. Nesse caso concreto, um município fez um evento ali, uma feira, não importa, né? Fez um ato e colocou um alto-falante tocando música para atrair o pessoal ali. A pergunta: esse alto-falante tem que recolher os danos morais pro ECAD? Ou os danos morais não, os direitos autorais pro ECAD? E aí o argumento do município foi o seguinte: o nosso evento não tem fins lucrativos. Tá? A gente estava, sei lá, promovendo uma campanha pela saúde, Outubro Rosa, sei lá, né? Não tem um fim lucrativo. A gente queria atrair a população para aquele benefício que estava sendo prestado ali pelo município na praça. E o STJ entendeu o seguinte: não, o direito autoral não tem a ver com a finalidade lucrativa ou não. Tá? O direito autoral ele existe
se você usa a obra ou não. Se você usou a obra, os direitos autorais são devidos. Certo? Próximo. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de empréstimos tomados por sociedade empresária para implementar ou incrementar suas atividades negociais. A gente lembra no Código de Defesa do Consumidor da teoria finalista, né? O consumidor é aquele que adquire o bem ou serviço no final da cadeia de produção, como destinatário final. Então, o CDC aplicou a teoria finalista do consumidor. E uma empresa que toma um empréstimo para fazer capital de giro, ela está colocando aquele empréstimo, aquele contrato de mútuo, dentro da sua cadeia de produção. Tá? Então, por exemplo, ela precisa comprar uma máquina, ela precisa comprar uma matéria-prima, por exemplo. Ela pega um empréstimo, compra a matéria-prima, faz o produto, vende a matéria-prima transformada e paga o empréstimo, paga o banco, né? Esse empréstimo não está inserido no contexto final da atividade da empresa, né? Mas, pelo contrário, ele está inserido na cadeia de produção. Sem esse empréstimo, não tem produção. Tá? Então, a produção depende desse empréstimo, então ela está inserida dentro do meio da produção e não no final da produção. Portanto, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Simples assim que o STJ decidiu. Nada de novo se você for pensar em termos de julgado, tá? A doutrina finalista do CDC, tranquilo. A desistência de adoção de criança na fase do estágio de convivência após significativo lapso temporal não configura abuso de direito quando os candidatos a pais não possuem condições financeiras, somado ao fato de a genitora biológica ter contestado o processo de adoção e ter requerido por sucessivas vezes que a criança lhe fosse devolvida ou que lhe fosse deferido o direito de visitação. Esse aqui é um caso complicado, né, para envolver adoção, mas é o seguinte, naquela época, no caso concreto, tá, conforme informativo, naquela época em que foi deferido o estágio de convivência, ainda não existia um prazo máximo do tamanho desse estágio, tá? Então ficava a critério do juiz da infância. E hoje é 90 dias, né? E por conta desse lapso de tempo prolongado, tá, houve uma resistência da mãe biológica da criança em conceder a adoção, tá? E além disso, nesse caso concreto especificamente também, a criança tinha um problema, uma deficiência neurológica, né? E os pais adotivos não tinham condições de manter essa criança, tá? Então, ou seja, a questão é saber se eles pediram, os pais adotivos, eles pediram que ainda não são pais efetivamente porque não foi deferida a adoção, né? Não são os pretensos pais, os pretendentes, tá? Eles pretendiam adotar uma criança, pediram para fazer um estágio de convivência, o estágio de convivência foi deferido, e aí um tempo depois eles desistiram, tá? Houve abuso de direito, e aí o STJ entendeu que não. Não houve abuso de direito pelas circunstâncias do caso concreto, tá? Então o que aconteceu? A criança tinha um problema neurológico, eles não tinham condições financeiras de manter essa criança, e a mãe insistia na improcedência da adoção, tá? A mãe biológica queria receber a criança de volta, receber a guarda da criança, ou pelo menos o direito de visita, tá? Então, os pretendentes aqui tinham um motivo justificado para desistir da adoção, tá? Próximo. Ainda que indeferido o pedido de refúgio, a concessão de residência permanente ao estrangeiro equivale a uma anistia legal para os crimes de uso de documento falso e falsificação de documento público, conforme estabelecido no artigo 10, parágrafo 1º
da Lei 9474 de 97 em relação aos refugiados. Vamos imaginar a situação, né? Uma pessoa está fugindo de uma guerra lá no país onde ela mora e ela precisa urgentemente sair daquele país porque senão ela está correndo um risco de vida por conta do genocídio que está acontecendo lá, por conta de perseguição, né? Vários motivos. E aí ela percebe que ela pode ir para o Brasil se ela falsificar um passaporte, por exemplo, um passaporte brasileiro, e entrar no Brasil e logo em seguida pedir o refúgio. Tá? Essa é uma situação bastante comum. O artigo 10 da Lei 9474, de 97, ele diz o seguinte, que feito o pedido de refúgio, essas investigações com relação à falsificação de documento, com relação a ingresso irregular, né? O ingresso irregular também é crime. Elas ficam suspensas, tá? Então vamos dar uma olhada no artigo 10. A solicitação apresentada nas condições previstas nos artigos anteriores, a solicitação de refúgio, suspenderá qualquer procedimento administrativo ou criminal pela entrada irregular, instaurado contra o peticionário e pessoas de seu grupo familiar que o acompanhem. E aí o parágrafo 1º, que é o que o julgado do STJ aplicou por analogia, se a condição do refugiado for reconhecida, o procedimento será arquivado, desde que demonstrado que a infração correspondente foi determinada pelos mesmos fatos que justificam o dito reconhecimento. Então, assim, a pessoa entrou irregularmente, falsificou um passaporte, tá? Fez o pedido de refúgio, a investigação fica suspensa e aí, deferido o pedido de refúgio, a investigação vai ser arquivada. Tá? Ou seja, a lei dá uma anistia para ela. Tá? E aí, o que aconteceu nesse caso concreto, especificamente? O pedido de refúgio não foi deferido, mas o governo brasileiro concedeu a residência permanente ao estrangeiro. Tá? E aí a pergunta que fica com relação ao ingresso irregular, em relação à falsificação do passaporte, como é que fica essa situação? Já que o artigo 10, parágrafo 1º, não fala na hipótese de indeferimento do pedido de refúgio. Tá? O STJ aplicou o seguinte: uma vez que o Brasil reconheceu que a pessoa tem o direito de permanecer no país, tá? É como se fosse o deferimento de um pedido de refúgio para fins de anistia penal, tá? Porque o governo brasileiro não poderia admitir uma entrada irregular. Tá? Então você aplica os princípios do direito penal, da fragmentariedade, da intervenção mínima, tá? A doutrina do Zaffaroni e admite o ingresso dessa pessoa e arquiva da mesma forma o procedimento de investigação com relação ao uso de documento falso, tá? Beleza, vamos para o próximo. A revogação do acordo de não persecução penal não exige que o investigado seja intimado para justificar o descumprimento das condições impostas na avença. Esse caso concreto foi o seguinte: a pessoa fez um acordo de não persecução penal, dentro desse acordo tinha uma obrigação de fazer inserida ali, e ele não fez. Tá? Aí o juiz determinou a intimação para que ele cumprisse aquilo que ele se comprometeu a fazer. E quando o oficial de justiça foi lá para intimar ele, ele tinha se mudado. Tá? Ele foi para um local incerto não sabido e violou, portanto, as condições do acordo de não persecução, tá? Informar ao juiz o seu novo endereço, tá? Ele não informou e vazou, tá? Sumiu. A defesa foi intimada pelo seu advogado e o advogado também não conseguiu mais contato com ele e se manifestou favoravelmente pela intimação por edital, tá? A pergunta é: precisa intimar por edital para declarar extinto o acordo de não persecução? E aí o STJ entendeu o seguinte: não precisa nem intimar, tá? Quanto mais por edital. A revogação do acordo não exige que o investigado seja intimado, tá? Então, você não cumpriu o acordo, tá revogado, tá? Simples assim, não precisa nem intimar.
sequer por edital. E aí terminamos. Rapidinho esse informativo, ainda bem. Estamos aí. Se você encontrou um erro, se você quiser fazer um comentário, se você quiser compartilhar com os amigos, deixar um joinha, ficamos muito agradecidos. Beleza? Obrigado, pessoal. Um ótimo estudo e até mais.